noite. Agora perguntava como é que encontrou o balneário, se já falou com os jogadores, que análise também é que faz esta eliminação de Portugal, e perguntava-lhe, noutro aspecto, se nos pode garantir que vai continuar até ao final do seu contrato, tal como disse no final da Liga das Nações. Obrigado. Claro que o balneário está destroçado, naturalmente desolados. Em primeiro lugar, até um agradecimento muito particular aos portugueses e ao apoio que recebemos de Portugal e que nos chegou sempre de Portugal. Mais um motivo para estarmos mais desolados, porque tínhamos a convicção, a firme convicção, até porque aquilo que tem sido o trabalho e a alegria, a motivação dos jogadores e a qualidade que apresentam, que podíamos dar uma grande alegria aos portugueses. Estávamos convictos que podíamos chegar à final e vencer, e era isso que queríamos, para dar essa grande alegria aos portugueses, conforme tinhas dito antes de vir para aqui. E por isso todo o balneário, toda a estrutura está neste momento desolada e frustrada por não ter conseguido. Depois, em relação ao jogo, acho que a primeira parte tínhamos visto o adversário, conhecíamos bem o adversário, sabíamos as dificuldades que encerrava o jogo, principalmente naquilo que é a sua organização defensiva. Tínhamos visto o jogo com a Espanha, porque a Espanha é uma equipa que joga muito parecida connosco, tem pelo menos algumas variantes iguais à de Portugal, e sabíamos que era preciso, que as dificuldades que a Espanha teve em desmontar o adversário, sabíamos isso, tínhamos trabalhado sobre esse assunto. Era preciso meter muita criatividade, tirar o adversário do jogo, principalmente num contra um, criar situações de retirar adversários e depois conseguir envolver dentro e fora para podermos chegar, na realidade, em zonas de finalização e condições de o poder fazer. Que a verdade é que em algumas fases do jogo circulámos demasiado atrás, circulámos demasiado a bola, com essa faltou-nos um pouco dessa imaginação e dessa criatividade que a equipa com a Suíça, por exemplo, fez muito bem, que foi romper linhas, aparecer, criar, dificultar muito o adversário em termos daquilo que era a circulação, mas mesmo assim, quer dizer, não fizemos aquilo que acho que podíamos ter feito e os jogadores queriam fazer, naturalmente. Mérito também haverá com certeza, a parte de Marrocos, mas tivemos 2 ou 3 boas situações. Lembro de um lance do Félix, depois do Bruno, que a bola foi no poste, mais 1 ou 2 situações que podíamos ter finalizado. Acabámos por não finalizar e acabámos por ser penalizados com um golo já a terminar a primeira parte. Penso que não era justo sairmos para o intervalo a perder, mas o futebol é isto e foi assim. Ao intervalo disse aos jogadores que era preciso manter a calma, manter a tranquilidade, ganhar essa alegria, essa vivacidade e irmos para dentro do campo para dar a volta ao jogo e que tínhamos todas as capacidades para dar. Penso que entrámos bem, que melhorámos muito em alguns aspectos, também fizemos algumas sugestões logo a seguir para dar ainda mais mobilidade e dar mais capacidade à equipa da desmobilização do adversário em termos ofensivos. Criámos 4, 5 oportunidades para concretizar, não conseguimos concretizar. O futebol também, às vezes, é preciso um bocadinho de sorte, num ou no outro lance ter uma pontinha de sorte. Este lance do Pepe agora no fim, em que no jogo anterior, um pontapé de canto, fez um gol fantástico. Hoje, numa oportunidade se calhar ainda mais clara, não conseguiu, por muita vontade que ele tinha. E agora acho que depois, os últimos 10 minutos dos 90 regulamentares e os 8 ou 9 do tempo extra, entramos um bocadinho em modo de ansiedade. A equipa a tentar circular, mas a chegar às laterais e a cruzar muita bola em cruzamento e cruzamentos para o ar. As únicas vezes que não fizemos assim, até criámos algumas situações, um combate do Félix que o guarda-redes fez uma defesa fantástica, o que é verdade não conseguimos concretizar. E estamos todos, obviamente, como eu disse, desolados, porque acreditávamos e estávamos convictos que podíamos chegar à final e vencê-la também. Em relação à última parte da questão, como sempre, eu já disse isso muitas vezes, sempre depois de qualquer competição eu e o Presidente falamos, abordamos o assunto, pensamos o que é que vamos fazer e, portanto, agora quando regressarmos a Portugal, com serenidade, com tempo, iremos conversar outra vez sobre e ver qual é a análise que fazemos. On the fourth row there.
Mais uma pergunta para Fernando Santos, ele que em relação ao contrato termina em 2024 não dá certezas. Eu perguntava-lhe se disse agora que queria chegar à final e até chegou a dizer que podia ganhar. Eu pergunto-me se então este balanço considera que foi um fracasso da seleção neste Campeonato do Mundo. Não sei se nessa conversa com o Fernando Gomes vai apresentar a admissão ou não? Não sei se foi um fracasso. Não, isso nem se coloca. Essas questões de apresentar admissões, isso não se coloca. Já disse, como sempre, eu e o Presidente sempre falamos sobre este assunto. Eu estou aqui desde 2014, e, portanto, sempre falámos com o assunto, naturalmente, e sem essas questões de admissões e disto e daquilo, que isso não faz parte do meu léxico nem do Presidente. E, portanto, agora que acho que não fomos tão longe quanto queríamos, sim, porque acho que a equipa tem muita qualidade e, portanto, que podíamos ter feito melhor, mas os jogadores fizeram tudo, trabalharam muito, lutaram muito, e como eu digo, há jogos em que falta uma pontinha de sorte e hoje acho que foi um caso desses. Aqui, boa noite. Andrade do All Sport Brasil. Você alinha de que parte das críticas em cima do Cristiano Ronaldo tiveram reflexo dentro de campo durante a competição? E você, como treinador, como analisou e como viu o jogador depois no balneário tendo chorado saindo de campo? Obrigado. Não teve reflexo nenhum naquilo que foi a produção da equipa. Isso não teve reflexo nenhum. O jogador teve sempre ativo, a equipa esteve sempre unida, fortemente unida, e, portanto, não houve reflexo nenhum dessa parte. E, portanto, acho que se a questão, eu percebo a questão, já me deram essa questão algumas vezes. Se esta questão fosse colocada em termos humanos, as coisas fossem, as duas pessoas que ficaram, se calhar, mais doridas nisto fui eu e ele, não é? Se fosse pelo coração, obviamente, mas o treinador não pode pensar com o coração, tem que pensar em termos da equipa e daquilo que deve fazer, e o jogador também. Obviamente que emocionalmente é algo que nos marca sempre, mas aos treinadores compete isso e os jogadores também, naturalmente, e, portanto, isso não teve influência nenhuma. Can we get the microphone here, please? Coach need to put the... السلام عليكم. عادل الرحموني مدير موقع ماتش بريس بالمغرب. السيد المدرب فرناندو، اليوم شفنا المنتخب البرتغالي ماشي هو المنتخب اللي جرى المباراة se faz esta pergunta em árabe a Fernando Santos, dizer é uma questão que vamos levantar já a seguir. A questão da continuidade ou não de Fernando Santos tem contrato até 31 de 7 de 2024. Fernando Santos diz que a questão da admissão não se coloca, mas que vai falar com Fernando Santos calmamente e tranquilamente quando a seleção chegar a Lisboa, com Fernando Gomes. Obrigado, Daúde. Vamos então ouvir também a resposta de Fernando Santos à pergunta sobre a qual não temos nenhuma ideia do que será. Vamos ouvir a resposta. A ofensividade não me parece agora. Houve mérito, obviamente, da equipa de Marrocos, muito mérito na sua organização defensiva, na forma como trabalha, que luta, com toda a intensidade que põe no jogo. Houve muito mérito e Portugal teve essa dificuldade de explanar o jogo e toda a sua criatividade, e houve mérito também, muito mérito da equipa de Marrocos. Yes. Mais uma vez, boa noite, em direto para a SIC Notícias. O Pep e o Ruben Dias, pelo menos esses dois, queixaram-se do antijogo marroquino e da forma como o árbitro se comportou, sobretudo na segunda parte. A arbitragem teve alguma influência no desfecho? Não sei, não podemos ir por aí. Acho que, na realidade, aqui ou acolá podia ter marcado algumas faltas, evitado a perda de tempo constante, a expressão perdas e quebras de ritmo de jogo, mas não é por aí que devemos ir, não é? Devemos ir por aquilo que também podíamos ter feito mais e que não fizemos, por aquilo que podíamos ter conseguido fazer, e portanto, não ir tanto por aí, não me parece que isso faça agora sentido. Se houvesse um lance daqueles de grande penalidade ou alguma coisa desse tipo, tudo bem. Agora, é verdade que já no outro jogo que nos apitou, deixou algumas faltas acontecerem, o tempo demorar, mas sinceramente não me parece. Não podemos ir pelo lado do árbitro, seguramente. Last question, can we go there in the middle? Ao contrário daquilo que disse o Pep, diz que não se deve ir pela questão do árbitro. Thank you. Ian Herbert from the Daily Mail in the UK. Question in English, if I could. Uma pergunta em inglês para Fernando Santos.
Coach, do you regret not starting Cristiano in that game? Do you not think he would have made a better impression on a se Cristiano não poderia ter entrado na partida, se não teria feito melhor se tivesse entrado de início? Não me arrependo. Isso não se arrepende? Não me arrependo, acho que a equipa teve muito bem no jogo com a Suíça. Tudo fazia parecer que ia estar muito bem no jogo com a Suíça. O Cristiano é um jogador enorme. Entrou quando entendemos que na realidade era preciso. E, portanto, eu não tenho arrependimentos desses.